Oi, gente! Nesse vídeo, quero falar com vocês um pouquinho sobre ser dona de casa sem ser escrava da casa. Pra gente começar esse vídeo, quero compartilhar com vocês aqui a leitura de alguns versículos que estão lá no livro de Provérbios, na Bíblia. Lá no capítulo 31 de Provérbios, fala sobre as características de uma mulher. Na verdade, é uma mãe dando conselhos para o seu filho, que é rei, sobre como ele deve escolher uma mulher para ser a sua rainha. E aí, essa parte da Bíblia é muito conhecida como a mulher virtuosa, as características da mulher virtuosa. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos, a partir do versículo 13. Diz assim: busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. Como os navios mercantes, ela de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Vou parar até aqui. Foi do versículo 13 até o versículo 18. Gente, para quem não trabalha, e, por exemplo, para uma mulher que se casa e não trabalha e fica ali apenas com os cuidados da casa, da família, dos filhos, a gente pode acabar, assim, se cobrando de manter a organização da casa, de manter as tarefas da casa em dia, né? E aí, muitas vezes, a gente se perde um pouquinho nessa identidade de dona de casa. E aí, a identidade que a gente tem, a representação que a gente tem sobre dona de casa, pelo menos assim, quando eu penso nessa expressão, ou eu pensava, na verdade, eu sempre via como aquela mulher que se dedica à família. Por exemplo, quando você respondia algum questionário, né, que a mulher não trabalhava, qual é a sua profissão? Ou qual é a sua ocupação, que ela não tinha uma profissão, não tinha um trabalho, aí colocava lá, né? Não, eu sou dona de casa. E aí, muitas vezes, essa expressão dona de casa foi símbolo de uma identidade da mulher que não trabalhava, né? Que abriu mão, por exemplo, da sua carreira profissional ou de um trabalho para se dedicar à sua família, à sua casa. Só que eu vejo que, muitas vezes, essa identidade ela parece que dá uma desvalorizada, né, na mulher. E aí a gente vê muitas mulheres buscando uma certa liberdade ou uma certa independência na vida profissional, no trabalho, algum reconhecimento na vida profissional. E aí muitas vezes eu percebo que vem uma sensação assim de que nos divide em ser dona de casa, em cuidar da casa e ao mesmo tempo ter a sua vida profissional, ter a realização dos seus sonhos, né? E assim, para mim, por muito tempo, esses dois pensamentos se conflitavam aqui na minha mente, sabe? Porque os sonhos, os projetos que eu tinha para minha vida quando eu era solteira sempre estavam relacionados à minha vida profissional. Eu sempre tive sonhos de ascensão profissional, né, de investir na minha vida profissional e nunca fiquei pensando muito sobre na parte familiar. E quando a gente casa, na verdade, as coisas não acontecem do jeito que a gente sonha. Por exemplo,
Não necessariamente você vai para casa que você sonhava, né? Você vai ter a vida que você sonhava, a rotina que você sonhava. Então, assim, a vida real, ela é totalmente diferente da vida que a gente fica sonhando, que a gente fica idealizando. E eu acho que esse é um ponto que pega muito, sabe? Que prejudica muito a gente, mulher, que tem esse lado de ser dona de casa. Só você, mulher, pode ser dona da sua casa, né? E aí a gente precisa, na verdade, mudar esse conceito de ser dona de casa. Toda mulher que tem a sua família, que tem a sua casa, precisa ser dona de casa. Ser dona de casa não é somente fazer as tarefas domésticas, não é somente lavar roupa, lavar louça, fazer comida, limpar a casa, não é. Hoje, o meu conceito de ser dona de casa mudou totalmente, sabe? Mas eu precisei passar por experiências de conflito sobre isso. E aí, assim, eu me conflitava muito com isso, porque justamente o tempo que eu tinha, né, no meu dia, eu queria me dedicar à minha carreira profissional, a coisas do trabalho, da minha vida profissional, e a casa tomava meu tempo, e isso me perturbava, sabe? Porque eu tinha que parar ali o meu tempo para poder me dedicar ali a alguma coisa de casa, e isso me gerava muitas angústias. E quando eu casei, eu não tinha ninguém que me ajudasse nas tarefas domésticas. Então, às vezes eu dividia ali um pouco com meu marido, mas ele é meio preguiçoso. Então, acabava que ficava pra mim mesmo. Mas quando era só duas pessoas dentro de casa, a gente até que dá conta, né? Mas, assim, eu me sentia sobrecarregada em ter que trabalhar 2 turnos e chegar em casa e ainda ter louça para lavar, fazer comida, porque você chega em casa com fome e aí é muito bom você chegar em casa com fome e encontrar a comida feita, né? Mas quando a gente é dona de casa e trabalha fora, a gente precisa chegar em casa e ainda preparar a comida, ou então preparar a comida, deixar tudo pronto antes de ir para o trabalho, né? Então essa foi a minha realidade durante os primeiros anos de casamento. E quando eu tive o meu primeiro filho, para eu voltar a trabalhar, eu tinha que ter alguém em casa cuidando dele, né? Ele, enquanto um bebezinho, a gente teve essa necessidade. E aí, gente, entra uma outra questão também, que a gente precisa aprender a ser dona de casa e ter pessoas que nos ajudem nas tarefas de casa, né? Hoje, olhando aqui para esse texto da mulher virtuosa, hoje eu percebo que essa mulher virtuosa, que dava conta de 1001 coisas, que era assim que eu olhava para esse texto, nossa, eu nunca que vou conseguir ser essa mulher que dá conta de 1001 coisas. Mas na verdade eu nunca tinha observado o versículo que fala que ela dava tarefas às suas, como que fala aqui? Deixa eu ver. Aqui, no versículo 15, diz assim: ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E aí, eu parei agora para perceber que, na verdade, a gente precisa aprender a ser dona de casa e, ao mesmo tempo, ter pessoas que nos ajudem. Então, ser dona de casa é saber administrar a vida do lar. E isso não necessariamente precisa te tirar dos teus sonhos, dos teus projetos profissionais, né? Então, a gente precisa aprender a administrar o nosso lar. Então, é você saber dar uma certa organização para sua casa, para o seu lar, e aí você ter alguém, se você trabalha e você não tem tempo suficiente para dar conta da casa ou para dar conta dos filhos, muitas vezes é necessário ter alguém, né? Então a gente precisa saber direcionar as pessoas que nos ajudam,
né? Se você tem uma funcionária em casa, ser dona de casa também é saber dar direção a essa pessoa, dar tarefas a essas pessoas. E eu não sabia fazer isso, sabe? Então, assim, quando a gente colocou uma pessoa aqui para cuidar do nosso filho bebê, para poder eu sair para o meu trabalho, eu não tinha essa noção, sabe, de dar tarefas, de dizer para ela o que precisava fazer. Então, ela que fazia a rotina de trabalho dela, ela que tomava conta da casa. Eu não tinha muito essa noção. Então, eu tô hoje querendo fazer esse vídeo para fazer vocês pensarem e não se angustiarem com isso, né? Hoje já é totalmente diferente. Hoje, na verdade, eu passei por esse processo de ter uma pessoa, né, me ajudando. Aí depois que o meu filho cresceu e foi para a escola, a gente parou de ter uma pessoa e aí eu voltei a fazer as tarefas domésticas e ainda acrescentar mais trabalho de ter que cuidar de uma criança pequena. Então, esse período da minha vida foi muito turbulento, porque o tempo todo, quando eu chegava em casa do trabalho, eu ficava me angustiando, me remoendo, dizendo pra mim mesma assim: poxa vida, é muito injusto. Eu chego do trabalho cansada e eu tenho que vir pra cá, pra pia, pra cozinha, pra fazer comida, pra fazer isso, pra fazer aquilo, e tem roupa pra lavar, e tudo isso que eu ia fazer me angustiava muito, sabe? E eu estava sobrecarregada. Porque a gente queria, a gente estava juntando dinheiro para outras coisas que a gente ia fazer, não me lembro direito, e aí eu não investia em cuidar, em ter alguém para cuidar da casa junto comigo, sabe? E hoje eu vejo que, na verdade, vale a pena você hoje investir em uma pessoa que te ajude dentro de casa. Não precisa ser uma pessoa que venha todo dia da semana, ficar na sua casa o dia inteiro. Não precisa ser assim, mas eu quero dizer que quando a gente necessita, é bom a gente não se sobrecarregar e pagar uma diarista, pagar alguém para nos ajudar e saber direcionar quais as tarefas que ela precisa fazer. Então, por exemplo, se o dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30, 31 dias, você precisa saber tudo aquilo que só você pode fazer. E das suas inúmeras tarefas, olha aquelas tarefas que outra pessoa pode fazer por você. E aí, essas tarefas domésticas, muitas delas são coisas que outra pessoa pode fazer por você. E aí, vale a pena você contratar alguém para vir fazer uma faxina na sua casa, para que não fique acumulando todo o serviço de casa e aí você acaba ficando sobrecarregada, ficando rabugenta, né? Para que você consiga se dedicar a outras coisas. E também se dedicar aos seus filhos. Então, tenha cuidado para não acabar se tornando uma escrava do lar, né? Que é a escrava da casa, que é aquela pessoa que fica o tempo inteiro querendo corrigir as coisas dentro de casa, querendo limpar aquilo que está sujo. Se você for entrar nesse ritmo, você não vai dar conta, porque a vida, ela é assim, né? O tempo todo a gente está utilizando coisas dentro de casa e aí a gente acaba sujando. Então, assim, uma casa onde tem gente, onde tem vida, ela não precisa ser uma casa como uma foto de uma revista ou como uma imagem representada aqui na internet. Muitas vezes eu ficava num momento de busca por distração, eu pegava o celular e ficava olhando sites ou vídeos sobre decoração de casa, sabe? Aí via aquela casa bem arrumada, aquela cozinha que não tinha nada na mesa, nada na pia. É lógico, a gente fica alimentando, sabe, uma ilusão de querer ser dona de casa em uma casa de capa de revista. E ser dona de casa não é somente cuidar das tarefas domésticas.
né? Se a gente se limita a somente cuidar da casa para que ela fique impecável, aí a gente pode estar correndo o risco de estar se tornando uma escrava da casa, rabugenta, que fica brigando com os filhos, que fica brigando com o marido, que só pensa na limpeza, que a criança vai brincar na praça e suja a roupa, e aí você já fica logo, menino, não vai descer nesse escorregador que tu vai ficar com o short todo sujo, com a calça toda suja, vai dar trabalho de lavar, né? Então você só se preocupa com a limpeza da casa, dos objetos, né? Então você se dedica mais a isso, você está se tornando uma escrava, né? Então se lembre que a casa é sua, né? Você é a dona da casa, então você deve fazer bom uso da casa e administrá-la. E para administrar a casa, você precisa lembrar, se você tem condições de ter alguém que te ajude, como uma diarista, você precisa lembrar de dar a ela funções, dizer para ela quais as tarefas que ela precisa fazer, né? Você precisa direcionar ela. Ou se você não tem uma pessoa que te ajude, é você mesma que faz as tarefas domésticas, você precisa se organizar para ter o seu tempo de fazer as tarefas domésticas, que tem hora para começar e hora para parar. E aí o seu tempo para cuidar de si, o seu tempo para ficar com seus filhos, para conversar com seus filhos, o seu tempo para conversar com seu marido, o seu tempo para conversar com suas amigas, com seus parentes. Você precisa aprender a não ser escrava, porque a escrava é essa que fica 24 horas à disposição da casa, né? E ser dona de casa é você saber administrar essa rotina da casa. Mesmo que você mesma é que faça as atividades domésticas, mas você precisa entender isso, assim como uma funcionária que chega numa casa para fazer uma limpeza, né? Ela vai lá, executa o trabalho dela e sai do trabalho e pronto, e consegue fazer outras coisas. Então, você precisa aprender a administrar o seu tempo para se dedicar às outras coisas também, que não seja só a casa. Você pode se dedicar à sua vida profissional? Pode sim, você pode tirar um tempo para você estudar, você pode ter tempo para trabalhar. E se você conseguir organizar, administrar a sua casa, você vai então organizar as tarefas que precisam ser executadas. E aí você pode olhar para o dia, olhar para a semana, olhar para o mês, e você ter uma noção do que é preciso fazer, quais as prioridades, qual é o tempo que tem disponível para fazer. Você precisa ficar de olho em abastecer a sua casa. Você viu lá que no texto da Mulher Virtuosa, ela vai longe buscar suprimentos, alimentos para sua casa. Então a gente precisa também ficar sempre de olho no que está faltando, no que precisa comprar, organizar o mercantil da casa, né? Faz parte de uma atividade da dona de casa. Você sempre ficar ali atenta ao que está precisando, não só atenta ao mercantil, o que está faltando no mercantil, o que está faltando de produtos de limpeza da casa, mas alguma correção que precisa ser feita ali na casa, por exemplo, alguma coisa quebrou, você precisa a administração precisa cuidar dessa infraestrutura da casa, mas também sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, se está precisando comprar roupa para os seus filhos, algum material escolar, observar tudo isso. Oi, mamãe. O castelinho foi destruído, vai lá e constrói de novo, você consegue. Tá bom? E para ser uma boa dona de casa, você pode sim ter tempo, ter dedicação ao seu crescimento profissional e você ajudar na renda da sua casa, você ajudar nas despesas. Você viu lá que a Mulher Virtuosa, ela faz coisas para vender para os viajantes, ela compra propriedades e faz plantações. Então a mulher virtuosa, né, ela também pode se dedicar ao crescimento da casa. Quando eu falo casa, assim, nesse sentido agora, eu estou falando da família. Então, ser dona de casa é também cuidar da parte financeira da casa. Então, administrar os cuidados com a casa,
administrar infraestrutura, o que está faltando comprar, os abastecimentos, né? O que está precisando consertar, olhar para essa infraestrutura. E a outra parte é aumentar a sua casa, as suas propriedades, como a mulher virtuosa lá em Provérbios faz, né? Então você pode sim se dedicar ao seu trabalho, crescer, o seu crescimento vai fazer com que a sua casa cresça, né? O seu crescimento, ele vai gerar frutos para dentro da sua casa, para os seus filhos, né? Para o seu marido. Então, sim. Então, trabalhando, crescendo profissionalmente, sem se desligar da vida familiar, é possível, né? Então, para ser uma dona de casa, para se tornar uma dona de casa sem ser essa escrava de casa, a gente tem essa liberdade, né? De crescer e fazer com que a nossa casa cresça também. Então, quando uma mulher cresce, ela faz com que a sua casa cresça, né? Ela vira inspiração para os seus filhos, ela vira inspiração para o seu marido também. Então a gente leva todo mundo junto com a gente quando a gente cresce. Então, para ser dona de casa, eu queria deixar essas dicas para você pensar. Olha o castelinho lindo. Tá construindo um castelinho lindo. É um castelo grandão. É sim. É um castelo grandão. E a gente não... hoje eu sei que conforme a gente vai vivendo, sabe? Vai amadurecendo, a gente vai então aprendendo, né? Às vezes a gente tem pressa, né? De querer logo conquistar as coisas, mas na verdade a gente vai aprendendo, vai errando e aprendendo, né? E é por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Se você tá nesse momento de se angustiar com essa função de ser dona de casa, e ao mesmo tempo você sente essa vontade de ir trabalhar, né, de voltar à sua vida profissional, mas aí você fica naquela de como é que fica a sua casa, como é que ficam seus filhos, né, e aí eu quero que você pense que na verdade não se trata de quantidade, mas se trata de qualidade. É você saber administrar o seu tempo, saber administrar a sua vida, para que você contemple cada coisa. Contemple sua casa, contemple a sua família, e ao mesmo tempo você possa crescer também naquilo que você tem para fazer sobre a sua vida. Oi, meu amor. É sim, um castelinho lindo. Lindo, lindo. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você, de alguma forma, pensar e se organizar mais enquanto mulher, enquanto dona de casa. Até o próximo vídeo, mas antes de finalizar, eu te convido a entrar no canal, olhar os outros vídeos que tem, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve. Você pode ativar o sininho para receber as notificações de sempre que surgirem novos vídeos aqui, você já ficar sabendo para poder acompanhar. E aí deixa também seu comentário aqui, fala um pouquinho das suas experiências para que outras pessoas possam ver também essas outras experiências que você também tem para contar. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.